Marcos sempre foi uma pessoa de hábitos. Aos 52 anos, havia construído uma vida perfeitamente organizada e previsível. Acordava todos os dias às 6h30, tomava café da manhã no mesmo lugar da mesa, dirigia para o trabalho pela mesma rota há 15 anos, almoçava no mesmo restaurante todas as terças e quintas-feiras, e tinha um cronograma semanal tão estruturado que sua esposa brincava dizendo que podia acertar as horas pelos hábitos dele. Como contador de uma empresa familiar tradicional, Marcos encontrava conforto na estabilidade dos números, na previsibilidade dos balanços, na segurança das rotinas que havia aperfeiçoado ao longo das décadas. Sua mesa estava sempre organizada exatamente da mesma forma, seus arquivos seguiam um sistema rigoroso que ele havia desenvolvido anos atrás, e até mesmo suas férias seguiam padrões similares, sempre no mesmo período do ano, frequentemente para os mesmos destinos. Para Marcos, mudança era sinônimo de problemas. Sempre que algo inesperado acontecia em sua rotina, ele sentia uma ansiedade que parecia desproporcional à situação. Era como se qualquer alteração em seus padrões estabelecidos fosse uma ameaça à ordem cuidadosamente construída que lhe dava sensação de segurança e controle. Seus amigos o consideravam confiável e estável, mas alguns sussurravam que ele havia se tornado inflexível demais, preso em uma zona de conforto que estava se tornando mais uma prisão que um refúgio. A fé de Marcos seguia o mesmo padrão de sua vida secular. Ele frequentava a mesma igreja há 20 anos, sentava-se sempre no mesmo banco, participava dos mesmos ministérios, e até suas orações seguiam uma estrutura familiar e previsível. Era uma fé sincera, mas também cuidadosamente contida dentro de limites seguros que não desafiavam muito sua zona de conforto ou demandavam ajustes significativos em sua vida bem ordenada. Foi numa segunda-feira de outubro que o mundo cuidadosamente estruturado de Marcos começou a ruir. A empresa onde trabalhava há mais de 2 décadas foi vendida para um conglomerado internacional, e o novo management decidiu modernizar todas as operações. Isso significava demissões em massa, implementação de novos sistemas digitais, e uma reestruturação completa dos processos que Marcos conhecia como a palma da mão. Inicialmente, Marcos tentou resistir às mudanças com toda a sua força. Argumentou que os sistemas antigos eram mais confiáveis, que as mudanças eram desnecessárias, que a experiência de décadas deveria valer mais que novidades tecnológicas. Mas era como tentar segurar a maré com as mãos, as mudanças eram inevitáveis, abrangentes e não negociáveis. Aos poucos, ele percebeu que sua resistência não estava impedindo as transformações, estava apenas o deixando mais estressado e menos preparado para navegar pela nova realidade. O ponto de virada veio quando Marcos foi informado de que precisaria aprender um sistema completamente novo de contabilidade digital ou seria substituído por alguém mais jovem e tecnologicamente adaptável. Naquela noite, sentado em sua sala familiar, ele se sentiu como um náufrago observando seu navio afundar lentamente. Tudo o que havia construído, toda a expertise que havia desenvolvido, toda a segurança que havia cultivado parecia estar se dissolvendo diante de seus olhos. Foi nesse momento de crise que Marcos se lembrou de algo que seu pastor havia pregado meses atrás sobre Abraão, que foi chamado por Deus para deixar tudo o que conhecia e ir para uma terra que nem sabia onde ficava. Na época, a história havia parecido interessante mas distante da realidade de Marcos. Agora, ela ressoava em seu coração com uma intensidade que o surpreendeu. Abraão não tinha GPS, não tinha garantias, não tinha um plano de 5 anos cuidadosamente elaborado. Ele simplesmente tinha uma promessa de Deus e uma escolha: permanecer na segurança do conhecido ou aventurar-se no desconhecido com fé. Marcos percebeu que, embora suas circunstâncias fossem diferentes, ele estava enfrentando essencialmente a mesma escolha: resistir à mudança até ser forçado a ela, ou abraçá-la com fé e ver o que Deus poderia fazer através dela. Pela primeira vez em anos, Marcos fez algo completamente fora de seu padrão: decidiu orar de uma forma diferente. Em vez de suas orações estruturadas e familiares, ele simplesmente disse: Senhor, eu sempre tentei controlar tudo, manter tudo previsível e seguro. Mas agora vejo que a mudança é inevitável. Ajuda-me a confiar que tu tens um plano, mesmo quando eu não consigo vê-lo. Ajuda-me a abraçar essas mudanças com fé em vez de medo. O que aconteceu a seguir não foi uma transformação instantânea de sua personalidade, mas um gradual despertar para uma perspectiva completamente nova sobre mudança e fé.
Marcos começou a estudar as Escrituras procurando exemplos de como homens e mulheres de Deus haviam lidado com mudanças drásticas em suas vidas, e descobriu que a Bíblia estava cheia de histórias de pessoas que foram chamadas a deixar o familiar e aventurar-se no desconhecido. Moisés deixou o palácio no Egito para liderar um povo através do deserto. Ruth deixou sua terra natal para seguir sua sogra para um país estrangeiro. Pedro deixou suas redes de pesca para seguir Jesus. Paulo abandonou sua carreira promissora como fariseu para se tornar um missionário itinerante. Em cada caso, a mudança inicialmente parecia uma perda, mas resultou em algo muito maior e mais significativo do que o que havia sido deixado para trás. Marcos percebeu que havia estado vendo a mudança como uma ameaça quando, na verdade, ela poderia ser um convite de Deus para crescimento, novas oportunidades e experiências mais ricas. Era como ter vivido a vida inteira num quarto pequeno e confortável, só para descobrir que esse quarto era apenas uma pequena parte de uma mansão muito maior que estava esperando para ser explorada. Armado com essa nova perspectiva, Marcos decidiu abordar as mudanças em seu trabalho não como um inimigo a ser derrotado, mas como um desafio a ser abraçado. Inscreveu-se em cursos de informática, pediu ajuda aos colegas mais jovens sem se sentir humilhado, e começou a ver cada novo sistema que precisava aprender como uma oportunidade de exercitar sua mente de formas que não fazia há anos. O resultado foi surpreendente. Marcos descobriu que tinha uma capacidade de aprendizado muito maior do que imaginava. O cérebro que havia estado operando no piloto automático há décadas de repente despertou para novos desafios e descobriu que era mais adaptável do que ele havia acreditado. Era como um músculo que, embora fora de forma, ainda tinha força e flexibilidade quando finalmente foi exercitado novamente. Mais importante ainda, Marcos descobriu que Deus estava presente e ativo nas mudanças de uma forma que ele nunca havia percebido quando estava focado apenas em manter o status quo. Era como se Deus estivesse constantemente convidando-o para aventuras maiores, mas Marcos havia estado tão ocupado protegendo sua zona de conforto que não havia conseguido ouvir esses convites. A transformação não se limitou ao trabalho. Marcos começou a abraçar pequenas mudanças em outras áreas de sua vida como exercícios de fé. Experimentou restaurantes diferentes, explorou rotas alternativas para o trabalho, até mesmo mudou algumas de suas rotinas domésticas. Cada pequena mudança era como um voto de confiança na soberania de Deus, uma declaração de que ele não precisava controlar cada aspecto de sua vida para se sentir seguro. Sua esposa notou a mudança quase imediatamente. O homem que costumava ficar ansioso quando ela sugeria qualquer alteração nos planos de fim de semana agora estava sugerindo atividades espontâneas. O homem que havia resistido por anos à ideia de renovar a decoração da casa agora estava entusiasmado com projetos de reforma. Era como se uma versão mais aventureira e confiante de Marcos tivesse emergido de dentro da casca protetora que ele havia construído ao longo dos anos. A igreja também se beneficiou dessa transformação. Marcos, que havia sempre participado dos mesmos ministérios familiares, começou a se voluntariar em áreas completamente novas. Ofereceu-se para ajudar com o ministério de jovens, algo que teria o aterrorizado antes porque requeria flexibilidade e adaptação constante. Para sua surpresa, descobriu que tinha uma afinidade natural com os adolescentes, que apreciavam sua honestidade sobre suas próprias lutas com mudança e crescimento. Ele também começou a ver sua história pessoal de uma perspectiva diferente. Todas as mudanças que havia resistido ao longo dos anos, o nascimento dos filhos que havia interrompido suas rotinas, as mudanças de emprego que havia evitado, as oportunidades que havia rejeitado por medo do desconhecido, agora pareciam momentos perdidos onde Deus havia estado tentando levá-lo para algo melhor, mas ele havia escolhido a segurança em vez da aventura. Essa percepção trouxe tanto arrependimento quanto esperança. Arrependimento pelas oportunidades perdidas, mas esperança de que nunca era tarde demais para começar a abraçar a mudança com fé. Marcos se lembrou da promessa em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Ele começou a crer que Deus podia resgatar até mesmo os anos que ele havia desperdiçado resistindo ao crescimento e à mudança. A fé de Marcos também evoluiu de forma significativa. Ela deixou de ser um sistema de segurança espiritual projetado para manter sua vida estável e previsível, e se tornou uma força dinâmica que o capacitava a enfrentar o desconhecido com coragem.
Era a diferença entre usar a fé como uma âncora que o mantinha no mesmo lugar e usar a fé como uma vela que o propulsionava para novos horizontes. Ele descobriu que Jesus constantemente desafiava as pessoas a deixar o familiar e segui-lo para territórios desconhecidos. Vem e segue-me não era um convite para uma vida mais confortável, mas para uma vida mais significativa. Os discípulos tiveram que deixar suas carreiras, suas rotinas, suas zonas de conforto para experimentar as aventuras extraordinárias que Jesus tinha em mente para eles. Marcos começou a ver cada mudança em sua vida como uma oportunidade de exercitar músculos espirituais que haviam estado dormentes por anos. Cada novo desafio era uma chance de experimentar a fidelidade de Deus de formas frescas, cada incerteza era uma oportunidade de aprofundar sua dependência da graça divina. Um dos aspectos mais libertadores de sua nova abordagem à mudança foi a descoberta de que ele não precisava ter todas as respostas antes de dar o próximo passo. A fé, ele percebeu, não era sobre ter certeza de todos os detalhes do futuro, mas sobre confiar no caráter de quem controlava o futuro. Era como caminhar numa trilha em uma noite com neblina, você não consegue ver o destino final, mas a luz da lanterna ilumina o suficiente para o próximo passo. Meses depois de sua crise inicial no trabalho, Marcos estava não apenas sobrevivendo às mudanças, mas prosperando nelas. Havia se tornado um dos funcionários mais adaptáveis da empresa, alguém que os supervisores procuravam quando precisavam implementar novas iniciativas porque sabiam que ele abraçaria desafios em vez de resistir a eles. Ironicamente, sua disposição de mudar havia se tornado sua maior força profissional. Mas a transformação mais significativa foi interna. Marcos descobriu uma versão de si mesmo que havia estado escondida sob camadas de rotina e resistência, uma pessoa naturalmente curiosa, adaptável e aventureira que havia sido reprimida por anos de busca por segurança e previsibilidade. Era como encontrar um tesouro enterrado em seu próprio quintal. Ele também descobriu que a mudança não era o oposto da estabilidade, mas na verdade uma forma mais profunda de estabilidade. Quando sua segurança estava fundamentada em rotinas e circunstâncias externas, ela era constantemente ameaçada por forças além de seu controle. Mas quando sua segurança estava fundamentada em sua relação com Cristo, ela permanecia estável independentemente de quais ventos de mudança soprassem ao seu redor. Anos depois, quando Marcos refletia sobre aquele período transformador de sua vida, ele percebia que Deus havia usado as mudanças forçadas em seu trabalho como uma porta de entrada para uma vida muito mais rica e significativa. As mudanças que ele havia inicialmente temido como destruição haviam se revelado como renovação. O que parecia ser um fim havia sido na verdade um novo começo. Sua história se tornou uma fonte de encorajamento para outros em sua igreja que estavam lutando com mudanças em suas próprias vidas. Marcos podia falar com autoridade sobre o poder da fé para transformar nossa relação com a incerteza, porque havia experimentado pessoalmente essa transformação. Não como teoria teológica, mas como realidade vivida. Ele aprendeu que abraçar a mudança com fé não significava que todas as mudanças seriam fáceis ou agradáveis, mas que todas as mudanças poderiam ser redentoras quando colocadas nas mãos de Deus. Algumas mudanças traziam alegria imediata, outras traziam crescimento através da dificuldade, mas todas tinham o potencial de nos aproximar mais de Cristo e de nos tornar mais parecidos com Ele. Marcos descobriu que Cristo mesmo era um agente de mudança constante, transformando água em vinho, pescadores em discípulos, coletores de impostos em evangelistas, perseguidores em apóstolos. O cristianismo não era uma religião de status quo, mas de metamorfose contínua. E quando permitimos que Cristo opere em nossas vidas, a mudança deixa de ser algo que tememos e se torna algo que antecipamos com esperança. Esta é a promessa disponível para cada um de nós hoje, que não importa quão estabelecidas sejam nossas rotinas ou quão confortáveis sejam nossas zonas de segurança, Cristo nos convida para aventuras maiores que requerem fé para abraçar a mudança. Que Ele pode usar até mesmo as mudanças mais disruptivas como oportunidades para crescimento, descoberta e transformação. E que quando colocamos nossa confiança nele em vez de em nossas circunstâncias, encontramos uma estabilidade que transcende qualquer turbulência externa e nos capacita a dançar com a mudança em vez de lutar contra ela.